Vamos falar de saúde? A gente precisa falar sobre esse assunto porque é um assunto muito sério. Uma feridinha na perna ou nas pernas, às vezes é um pequeno machucado que você fala, como é que surgiu isso? Demorando para cicatrizar, pode dar complicações, viu? E eu sei que às vezes você usa uma pomadinha para ferimento e fica esperando que isso passe, só que a gente precisa de informação, porque essas feridas podem evoluir para uma doença muito séria. A gente vai tirar todas as dúvidas agora com o cirurgião vascular Dr. Carlos Alexandre, que já está aqui e vai nos ajudar. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença, viu? Por favor. Eu gostei muito de você estar aqui hoje, porque semana passada, obrigada, doutor. Eu estava conversando com um dos nossos convidados, um chefe culinarista, e ele estava me mostrando que ele teve um problema gravíssimo causado por uma feridinha vascular e que transformou-se numa erisipela e ele quase morreu. Ficou dias na UTI. Falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre isso. É um assunto sério, né? Sim, seríssimo, né? Ferida na perna, você tem vários aspectos que devem ser levados em consideração. Um deles, o primeiro, que talvez não se fale tanto, é o aspecto social. Porque existe muitas vezes a pessoa com uma ferida crônica, ela tem um distanciamento social. Essa pessoa, ela se afasta do convívio. Uma, porque ferida dói, em boa parte das vezes. Segundo, que ela está sempre com um curativo na perna, dificulta a locomoção, ela acaba se isolando, muitas vezes por dor, por vergonha ou pelas duas coisas, né? Mas quando a gente fala em ferida, o fator mais importante da ferida é saber a causa, né? Existem diversas causas para a ferida. As mais comuns, nós temos nas pernas, né? Especificamente, nós temos as feridas venosas, que são aquelas causadas ou por varizes ou por um paciente que teve, por exemplo, uma trombose. Porque nesse caso, o sangue ele tem dificuldade de retornar. Causa um evento chamado congestão venosa. Isso vai causando um edema crônico, que evolui para uma inflamação crônica, que vai levando a alterações de pele, principalmente na parte de dentro da nossa perna, e isso posteriormente acaba evoluindo para uma ferida ou espontânea, ou a pessoa sofre um pequeno trauma e aquilo acaba abrindo essa ferida e depois ela é uma ferida de difícil cicatrização. E aí você precisa, para fechar a ferida, não necessariamente só tratar a ferida, mas tratar a causa. Por exemplo, se a pessoa tem varizes de grosso calibre, uma safena que está doente, você precisa tratar isso para aí sim fechar a ferida. Existem também as feridas chamadas feridas isquêmicas, que são aquelas feridas que acontecem porque o sangue não chega. Essas são as feridas mais graves, porque essa tem o potencial de levar o paciente, por exemplo, a uma amputação, a perder o seu membro, porque essa isquemia que não deixa a ferida cicatrizar, se você não reestabelece o fluxo, o sangue chegar até aquela ferida, ela não vai cicatrizar. Muitas vezes ela está com uma infecção, você dá antibiótico, o antibiótico não chega adequadamente e os próprios fatores da cicatrização não ocorrem porque não chega sangue. Existem também feridas por doenças autoimunes, existe um caso muito específico que são feridas de estase, por exemplo, causada por obesidade mórbida. Essa também é uma ferida de difícil tratamento, porque a causa muitas vezes não está especificamente na circulação, mas a dificuldade de retorno causada por essa condição física, né? E isso precisa muitas vezes ser tratado. Então, o primeiro ponto quando você tem uma ferida é entender a sua causa. Tem uma coisa ligada à diabetes que parece que também dá uma dificuldade de cicatrização nas feridas, né? Isso, perfeito. O diabetes, ele tem três aspectos que são importantes em relação a isso, né? O primeiro é que o diabetes, ele causa, de fato, uma dificuldade do próprio combate à infecção. As células de defesa é como se elas ficassem mais preguiçosas, a grosso modo. Além disso, o diabetes também, ele vai entupindo a circulação. Então, ele também tem o potencial de levar a ferida isquêmica, essa que o sangue não chega, né? E o terceiro problema é que o paciente diabético ele também sofre uma lesão do nervo, então ele perde a sensibilidade da perna. Então ele pode se machucar sem perceber, essa ferida não cicatriza adequadamente, pode evoluir com uma infecção e depois disso ela não cicatriza porque o sangue não chega. Como você citou o exemplo do teu amigo, erisipelas muito graves costumam acontecer em pacientes diabéticos. Muitas vezes ele ainda não tem uma obstrução, mas ele faz uma ferida e esse combate à infecção ele não é tão efetivo e ele acaba evoluindo com esse quadro de erisipela. Existe um quadro mais grave chamado erisipela bolhosa, onde se formam bolhas e de fato sim pode ser um quadro algumas vezes fatal se não tratado, porque o paciente ele pode evoluir nesse caso com uma infecção generalizada, a chamada sepse, acho que todo mundo já ouviu
falar. Então, assim, é importante sim. E uma questão importante, o paciente diabético, ele deve sempre, essa dica é importante, olhar entre seus dedos para ver se não tem micose. O principal fator é a entrada de bactéria por micose entre os dedos do pé. Se tiver branquinho entre os dedos do pé, é bom procurar o médico da sua confiança e começar o tratamento imediatamente, porque dali pode ser tanto uma porta de entrada para uma erisipela, como também para uma ferida, se aquele paciente já tem uma obstrução das artérias. Ele também pode evoluir com uma ferida ali. Olha que interessante. Isso é caso da gente tratar com o vascular. Sim, boa parte das obstruções são tratadas dessas alterações, né, dessas feridas são tratadas com vascular. Mas hoje a gente gosta sempre de frisar que o tratamento ele é multidisciplinar. A medicina ela evoluiu de tal forma na sua complexidade que a gente não consegue mais conduzir sozinho, nem é bom que seja assim. Então, por exemplo, a gente sempre tem o apoio de uma enfermeira estomoterapeuta, né, que nos ajuda, nos auxilia nos curativos. Muitas vezes nós temos os nossos colegas da dermatologia que nos auxiliam. Até cirurgiões plásticos nós envolvemos muitas vezes no tratamento das feridas complexas, muitas vezes com áreas muito grandes, sem tecido, sem pele, e às vezes precisa rodar retalho para você fechar aquela ferida. Então você ajusta a cada situação. Existe, por exemplo, uma situação em que o paciente diabético ele evolui com uma deformidade do pé. E aí nós recorremos aos colegas da ortopedia para ajudar a realinhar esse pé, porque um pé disforme, ele também altera a pisada do paciente, faz com que ele também evolua com feridas. Então veja que o tratamento, assim, você não tem uma receita de bolo, né? Porque na verdade você primeiro precisa entender como surgiu aquela ferida, a causa, e a partir daí você vai estabelecer o tratamento. E um passo importante é que, assim, precisa muito da cooperação do paciente. Porque, em geral, essas feridas de membros inferiores, elas não têm tratamento rápido, elas não são de rápida cicatrização e elas dependem de uma aderência ao tratamento, né? Aderência ao tratamento de ter uma vida melhor, né? Ter hábitos para uma vida melhor. Por exemplo, uma ferida crônica por varizes ou por trombose, ela também está muito relacionada ao sobrepeso. Entendeu? Então, assim, tabagismo, eu imagino também. Tabagismo nas doenças arteriais, nas doenças isquêmicas. Então, a gente precisa, por exemplo, combater o sobrepeso para ajudar na cicatrização da ferida. O paciente tabagista, sim, parar de fumar também irá nos auxiliar no fechamento da ferida, porque o tabaco, o cigarro, ele faz, além do efeito crônico de levar à obstrução, quando o paciente fuma, ele leva a um vasoespasmo, o fechamento das microartérias. Então, de fato, parar de fumar também nos auxilia. Perdão. Quase que um hospital montado. Temos alguns aparelhos aqui que são utilizados na sua especialidade, não é isso, Sim, doutor? Aqui eu trouxe alguns exemplos, três equipamentos, basicamente, aqui. Isso aqui é um fio, aqui é um balão, na verdade são 4, um balão de angioplastia. Para que serve isso aqui? Lembra que eu disse da obstrução das artérias? O sangue não chega. Então, algumas vezes, nós precisamos desentupir a artéria. Então, isso aqui é um balão de angioplastia. Então veja que nós passamos um fio, esse fio ele vai para dentro do paciente, deixa eu soltar aqui, esse fio vai para dentro do paciente e por aqui ele serve como um trilho que vai nos conduzir até o local da obstrução, certo? E a partir daí nós temos na ponta desse catéter que está aqui, isso fica dentro do paciente, isso fica fora, certo? Eu conecto nesta seringa. Olha que interessante, a gente vai entendendo coisas aqui que a gente não tinha nem acesso, olha que legal. Vou pedir para você segurar aqui um pouquinho. Tá. Espera aí, só um minutinho. Ele precisava estar com água. Quando a gente faz assim, vamos ver se com ar ele vai. Olha lá, ele foi e se dilatou. Então ele dilata, imagina que aqui tinha uma obstrução, ao se dilatar ele abre essa obstrução. Esse balão, inclusive, ele pode ser um balão para preparar a artéria. Vocês chegaram pertinho para ver? Deu para ver? Vou voltar, hein? Vou voltar e fazer de novo. Ele fechou aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Deu para perceber? Deixa... Mais uma vez, ok? Agora inflou.
ele pode ser um balão para preparar a artéria e algumas vezes esse balão ele tem um remédio que impede a formação de novas placas naquele local, ou pelo menos retarda essa formação, porque esse é um processo crônico. Algumas vezes esse balão ele não é o suficiente para deixar aquele segmento da circulação aberto. Então, nós lançamos mão de algo chamado stent. Esse equipamento, ele faz essa desobstrução só na parte das pernas? Ou, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer No coração. No coração. Cateterismo do coração. Cateterismo Isso. é a mesma coisa? Isso, exatamente. O cateterismo é semelhante, né? Esse aqui é um balão maior, a artéria do coração um pouco mais fina, mas de fato o princípio é o mesmo. Um balão e um stent. Então esse seria o cateterismo? Esse seria o cateterismo. Aqui a gente vai ver como é que é a colocação de stent. Isso, esse seria o cateterismo da perna, né? Mas tem o cateterismo do coração, cateterismo da carótida. Nós podemos colocar, por exemplo, um stent aqui, numa artéria do pescoço. Um cateterismo é um exame, mas que se tiver obstrução, já trata, porque vai inflar. Isso, nós chamamos o tratamento de angioplastia. Chama angioplastia. Isso, legal exatamente. Isso, gente. Às vezes você fala, ai, minha mãe foi fazer o cateterismo, eu tô preocupadíssima, será que ela vai morrer? Vocês me mandam mensagem assim, pedindo oração. Então, agora você já sabe como é que é. Isso. É um exame. É um exame e eventualmente ele pode evoluir para o tratamento, né? E veja que, assim, isso sofreu uma evolução muito grande ao longo dos anos. Veja que é muito fininho, né? Muito fininho. Isso aqui você consegue passar por um pequeno furo, muitas vezes na virilha do paciente, aqui na virilha, ou até na artéria radial aqui no punho. Olha que entendeu? Incrível, né, gente? Então, quando você não... só o balão não é suficiente, nós temos o stent, ó. Se puder focar, ele vai começar a sair. Vem cá pertinho, tem que vir... Olha lá, tá saindo o stent aqui. Ó, ele tá saindo aqui, Olha isso. Ó. Olha lá, gente. O que está na minha mão direita fica fora do paciente. O que está na minha mão esquerda está dentro da circulação. Esse é um stent para perna. Para perna. Esse é um stent para perna. Vai virando igual uma molinha, isso, né? Exatamente, uma molinha. Esse stent vai ficar dentro do corpo do paciente. Dentro do corpo do paciente. Ó. Então, por exemplo, meu pai já colocou 3 stents. Então, ele tem 3 negocinhos desses no 3 coração, negocinhos, só que pequenininho, né? Só que pequenininho, isso, exatamente. Então, aqui, ó. Isso é de metal? É de metal, pode pegar. Isso é uma liga muito interessante, chamada nitinol. É uma liga de níquel com titânio, que quando chega a 37 graus, ela abre ao tamanho que foi cortado a laser. Isso foi desenvolvido pela NASA. Então, a partir daí, eles resfriam, ela entra dentro desse catéter. Quando o nosso corpo está entre 35 e 36 graus, ela se abre ao tamanho que foi cortada. Gente, é extremamente interessante, extremamente Meu interessante. Deus do céu, isso é demais. Eu fico pensando, quem que inventou, quem que estudou tanto para chegar a essa conclusão, né? E que grande avanço a gente deu. E aqui o terceiro dispositivo, que é algo que os pacientes carinhosamente gostam de chamar de rotorooter. Eles gostam... Isso. Esse aqui é aquele que pode comer a placa. Então, se puder focar, nós vemos aqui, ó, na ponta dele, ele tem essa ogiva que ela roda, ela tem um processo de rotação e ela tem pequenos furos na sua parte posterior que, ao mesmo tempo que ela roda, ela aspira, chamado efeito Venturi. Gente, então é igualzinho o rotorooter mesmo. Exatamente, igualzinho. Então, isso fica dentro do paciente e do lado de fora, isso tudo é estéreo, isso vem estéreo. O cirurgião, a gente controla por aqui. Então, eu vou para frente, para trás. Como é que chama o nome verdadeiro, não é rotorooter? Aterótomo, ou equipamento de aterectomia. Por exemplo, a pessoa fala, eu vou fazer uma aterectomia, é esse procedimento? Isso aqui é mais usado para perna. Tá. Esse dispositivo também existe, esse dispositivo para artérias do coração. Esse aqui especificamente é para artéria de perna. A aterectomia, ela é feita não como investigação. Isso, é o tratamento. Viu que tem a placa, vai... Isso, principalmente... Como é que é? Aterectomia. Aterectomia. Isso. Principalmente quando nós temos casos em que aquela placa ela é extremamente calcificada, ela parece uma pedra. Quando você abre o balãozinho, essa placa ela pode quebrar e se fragmentar e às vezes o aspecto que nós vemos ao término não fica tão adequado. Outro motivo é que em alguns locais nós não queremos colocar stent, nós evitamos. Por exemplo, esse stent nós evitamos, ou qualquer stent, sempre que possível não colocar na dobra do joelho.
porque é um local que dobra e ele pode amassar. Existem stents, esse, por exemplo, ele pode ser usado na dobra do joelho, ele tem liberação do FDA para isso, mas sempre que possível nós evitamos, porque assim é melhor, a longo prazo isso é melhor. Então nós usamos esse dispositivo e depois nós terminamos com um balão e um balão com remédio. Inclusive o remédio ele vai penetrar melhor nas paredes da artéria, reduzindo o processo de formação de novas placas, entendeu? Então vejam que são avanços enormes que existem e é comum a gente receber dos pacientes perguntarem assim, mas doutor, existe um tal de Roto-Rooter? Os pacientes já me perguntaram, inclusive teve um caso até que o paciente me perguntou, eu falei, existe, inclusive eu usei no caso do senhor. E ele não sabia. E os pacientes acham que isso aqui só existe fora do Brasil? Não. Assim, a maioria das tecnologias existentes no mundo hoje, elas já estão disponíveis no Brasil, com raríssimas exceções. Pelo menos no universo da cirurgia vascular, minimamente invasiva, elas já estão disponíveis, entendeu? Aqui em São Paulo, existem diversos centros em que executam isso aqui no dia a dia, rotineiramente, corriqueiramente, nós executamos isso aqui. Tem uma pergunta, a gente que, por exemplo, coloca um stent, vai ter necessidade de trocar o stent? O stent, ele não se troca um stent, mas de fato, a cura definitiva ela não existe, né? A pessoa tinha uma doença grave, você melhorou o perfil circulatório dela e aí você precisa fazer uma vigilância. Eu gosto de brincar com meus pacientes, por exemplo, que eu falo, ó, agora o senhor casou comigo. Entendeu? Então, a gente faz uma vigilância ativa. Habitualmente, quando a gente coloca um stent desse na perna, além de queixas clínicas, o paciente, ele, por exemplo, volta a sentir dor, o exame físico, ele tem o exame de pulso, a gente pega a pulsação do paciente, nós fazemos a busca ativa muitas vezes com ultrassom Doppler. O próprio vascular que executou faz um Doppler da perna e olha, está começando a estreitar o stent, está formando camadas dentro do stent. Então, algumas vezes, para evitar que ele feche, a gente vai lá só com um balão desse aqui, balão com remédio, e reabre aquela artéria para manter esse stent aberto aí por bastante tempo. Muito legal. O que é isso, doutor? Isso aqui é o aparelho que fica ligado no aterótomo, no aparelho de aterectomia. Então, isso aqui fica um técnico do lado de fora, ligado ao soro, e a partir daqui, porque isso aqui, ele durante o uso, ó. Ah, ele sai uma espuminha. E sai a água. Sai a água. Soro? É soro, né? É o soro, isso. Ele não vai girar porque nós estamos fora aqui, estamos sem o fio. Já vai limpando. Vai ajudando na aspiração dos resíduos, entendeu? Na aspiração dos resíduos. Então esse equipamento fica do lado de fora, a gente entrega a conexão para o técnico, que fica na parte externa, tudo isso aqui para cá é estéreo. E fica ao comando do cirurgião. Olha, agora eu quero ver a sua dúvida. E se tiver alguma dúvida em relação a tudo isso, manda também, tá? Vamos ficar aqui pra gente acompanhar no vídeo wall. Você que já mandou a sua, segura aí, porque você vai ter a resposta agora. Vamos aprender juntos aqui. Pode liberar a produção, coloca a primeira pergunta na tela. Ah, essas são as imagens, tá bom, pode ser. Vamos começar com as imagens, então. A gente falou de feridas, né? Isso. Essa é uma bem evoluída, né, doutor? Essa é uma ferida, assim, a gente fala que os pacientes eles precisam ter bastante cuidado. Essa ferida, por exemplo, o paciente, ele sofreu uma picada de formiga. Eita. Ele é um paciente diabético, estava mexendo em coisas no quintal e sofreu uma picada de formiga. Como ele tem um déficit de circulação, né, e uma pele já muito frágil, evoluiu com essa ferida. Então, assim, essa ferida, ela não irá cicatrizar se a gente não restabelecer a circulação dele. Aqui não adianta só fazer curativo. Isso só o curativo não resolve. Então, o passo anterior e conjunto ao curativo é restabelecer o fluxo de sangue até lá embaixo na sua perna, que é uma ferida de tornozelo aqui. Você vê, às vezes a gente olha e fala, ai, justo eu vou ter essa ferida, mas às vezes, gente, ontem mesmo falamos sobre as dificuldades que fazem a gente crescer, né? Às vezes é uma ferida dessas que salva uma vida, porque ela descobre que tem uma doença que ela não sabia que tinha, que precisaria ser tratada. Né? Aqui a gente já fez uma limpeza no dia que nós executamos o desentupimento da circulação, a gente fez uma limpeza da ferida. E, na verdade, né? Não foi a picada de formiga, o problema era a circulação. A picada de formiga foi só o gatilho final, né? Do problema. Pode passar. Então aqui, ó, veja, ó, onde estão as setas são as obstruções. O branco, ele simula o sangue. O branco é o contraste, quando a gente faz o exame do cateterismo. Então essas falhas é onde estão as placas. Onde estão as falhas é onde eu não vejo o sangue passando. Então ali eu tenho pontos em que praticamente o sangue não passa e o sangue, a partir desse ponto, chega muito lentamente lá embaixo na perna. Aquela região ali é a região exatamente abaixo do joelho. Vamos para a próxima imagem. Aqui já é um balão, já abrindo. Do balão que a gente isso, viu. dilatação do balão, exatamente, né?
Depois do que a gente viu aqui... O controle. Então, ali a gente tinha aquelas imagens de falha, que já é o controle final. Nesse caso, a gente também usou esse aparelho de aterectomia. A gente usou o aparelho de aterectomia, colocou o balão com remédio e esse foi o resultado final. Aí volta a funcionar da forma perfeitinha. Isso, exatamente. Então aí a gente tem o controle final, a gente tem lembrar daquela outra imagem, tinham falhas claras ali na circulação do paciente nas duas artérias ali da perna, né? E você vê que esse é um tratamento minimamente invasivo. Isso foi feito com um pequeno furinho na virilha do paciente. Precisa ficar internado? Isso, esse paciente especificamente precisa, um paciente de 80 anos. Mas você veja, muito medo, ele tem 80 anos. Esse paciente fez, acordou, né? Fica no hospital um pouco, até pelo cuidado com a ferida, tem que ficar. A gente tem alguns curativos especiais que algumas vezes são feitos no hospital. Como é uma cirurgia minimamente invasiva, é mais tranquilo de fazer num senhor de 80 anos do que uma cirurgia... Porque a opção a isso anteriormente era fazer uma ponte de safena na perna. Você fazia uma grande incisão na perna do paciente, removia toda a safena dele e fazia uma ponte ligando a área antes da obstrução, a área posterior à obstrução, cirurgia de horas. Né? No paciente de 80 anos, muitas vezes o coração dele nem tolera, a demanda do coração é muito grande. Então, de fato, é uma cirurgia que você consegue executar em pacientes que são ali limítrofes em relação ao risco cardiovascular. Maravilha. O Marcelo Seglia, de São Paulo, ele quer saber, tive uma úlcera varicosa que fechou com o uso da bota diurna. Minha perna ficou escura. Posso fazer uma tatuagem em cima da parte escura? O grande problema de liberar o paciente para fazer uma tatuagem em cima da área escura é saber se o problema da insuficiência venosa, que neste caso, pelo que parece, foi o que causou a ferida. Né? O paciente fazendo uma tatuagem, ele pode levar a uma nova ferida, porque ele pode ferir a pele. Então, na verdade, a pergunta anterior, a sua insuficiência venosa foi resolvida? Vem um pouquinho para cá, doutor, que você está bem na frente do equipamento. Então, a sua insuficiência venosa foi resolvida? Essa é uma pergunta importante, porque a bota diurna, que é um enfaixamento que é feito na perna de forma bem apertadinha, ela de fato ajuda a fechar a ferida, mas ela não trata a insuficiência venosa em si. Entendeu? Então, por exemplo, se ele teve uma ferida por insuficiência venosa de trombose, ele tem sequelas na sua veia, essas sequelas elas não são tratáveis. Então, não é recomendado que, por exemplo, ele faça tatuagem não nesse local. Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Alexandre Baia, de Itu. Úlceras varicosas e úlceras venosas são a mesma enfermidade? Os profissionais que tratam são da mesma especialidade? E ele ainda pergunta se tem esse tratamento no SUS. Então, a úlcera varicosa, a úlcera venosa, sim, é basicamente a mesma doença. A questão é que existe a úlcera venosa por exemplo, por doença de varizes, que aí o paciente tem que tratar as suas varizes, e existe a doença venosa, a úlcera venosa, por exemplo, por trombose. E aí, neste caso, o tratamento não é cirúrgico, o tratamento é clínico, com meias elásticas, mudança de estilo de vida, perda de peso. No SUS existem aqui em São Paulo alguns centros que tratam, sim, algumas unidades de saúde, se eu não me engano, que tem algum tratamento específico em relação a isso. Perfeito. Próxima pergunta, vamos conferir aqui na tela, vai lá. Essa do Alexandre Baia. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. Agora a gente tem da Luciana Xavier. É normal sentir coceira utilizando a bota diurna? Se sim, como faço para aliviar a coceira na região afetada? Sim, a coceira não é só pela bota diurna. A insuficiência venosa que causa essa congestão venosa, ela, de fato, esse processo inflamatório, uma das coisas que o paciente sente é prurido, coceira. E esse é um problema, porque o paciente passa a unha, coça e abre ferida ali também. Existem algumas pomadas, alguns cremes que podem ser usados em conjunto antes de fazer o enfaixamento com a bota diurna. Habitualmente cremes de corticoide, que podem ser passados ali em uma pequena quantidade, que podem, de fato, levar a melhora dessa coceira. Pode deixar aqui. Eu só queria que tirasse isso na frente dele, porque no plano aberto ele estava atrás desse equipamento. Volta um pouquinho para cá, tá bom? Senão vai puxar daqui. Tá bom, gente, tá bom. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa que eu arrumo. Aqui. Só para você não ficar atrás do equipamento, porque estava me dando aflição. Mas vamos continuar. Obrigada, Luciana. Acho que conseguiu responder, né? Sim, sim. Próxima pergunta. Vamos. A Lana quer saber, quem tem úlcera varicosa tem restrições na alimentação? Restrição à alimentação, não. Mas o ponto importante doença. Existem 3 fatores, por exemplo, que causam varizes, os mais importantes. História genética, isso é imutável. Nas mulheres, gestação é um fator importante, né? E o sobrepeso. Então, não é restrição alimentar, mas controlar o peso é fundamental para quem tem úlcera varicosa, porque o peso é uma dificuldade a mais para o retorno venoso. Outra coisa importante não é só assim, então,
alimentação saudável, que ajude a pessoa a perder peso. Além disso, né, a pessoa precisa fortalecer os músculos da perna, porque a musculatura da perna funciona como se fosse um coração para bombear o sangue de volta ao coração, melhorando esse retorno. Você vê, né? Por mais que a gente não queira falar, porque tem gente que fala, ai, Cláudia, você fala tanto que a gente não pode ter sobrepeso, não pode ficar obeso. Isso é gordofobia. Gente, não existe isso. Existe minha preocupação com a sua saúde e eu acho que você deveria ter a mesma preocupação. Né? Eu sei que existem pessoas grandes, pessoas mais pro mignon, mas sobrepeso, obesidade, a gente não pode ter, a gente tem que combater, porque depois vem complicações que a gente não precisaria lidar se tivesse uma alimentação saudável e exercício físico, né? Exatamente. Isso é um mantra nosso no consultório, né? Os pacientes, eles precisam aderir a uma vida saudável. Ter uma vida saudável é fundamental. A gente está vivendo um período pós-pandemia que as pessoas adotaram um estilo de vida ainda mais sedentário e acabaram ganhando mais peso. E isso tem, assim, inúmeras complicações. Uma delas também é a piora das suas varizes, das doenças varicosas, das úlceras. Então, isso, de fato, é importantíssimo, a correção. Tá, joia. Reginaldo está fazendo uma pergunta, a gente já respondeu anteriormente, o ideal é não fazer a tatuagem. Ele perguntou, né? No braço não tem problema. No braço pode fazer? No braço pode. Então vamos lá, próxima pergunta, não pode na perna, no Isso, braço. no local então... da ferida, tá. Local onde cicatrizou. Mas e se a úlcera varicosa foi... Não tem, perna? é perna, isso, então no tá braço não tem problema. Então não tem problema nenhum, Não, pode fazer em outra parte do corpo. Isso. Próxima pergunta, obrigada, Reginaldo. Cadê? Travou aí? Ana Flávia. Minha mãe, que não é diabética, tem uma úlcera varicosa aberta por... Isso. Então, a úlcera diabética é uma, deve ser por mais de algum tempo. Isso, provavelmente. A úlcera do diabetes é uma, como a gente conversou, e a úlcera da insuficiência venosa é outra. A pessoa pode ter as duas coisas, mas não necessariamente ela precisa ter diabetes para ter úlcera varicosa. A úlcera varicosa está relacionada ao retorno. A úlcera do diabetes está relacionada à dificuldade de cicatrização pelo diabetes e muitas vezes porque o sangue não chega. Então, de fato, provavelmente, se ela tem úlcera varicosa, ou ela tem varizes que precisam ser tratadas, ou ela eventualmente teve uma trombose. Precisa conhecer essa causa para tratar. Você vê, a gente está falando aqui da evolução da medicina, mostrando todas as possibilidades, das cirurgias minimamente invasivas, mas pelo que a gente vai concluindo é que a gente precisa, de fato, ter um corpo saudável e precisa fazer prevenção, né? Porque se a gente tem, por exemplo, aquela varizezinha pequenininha, uns vasinhos e não trata, tudo isso pode evoluir. Sim, sempre pode evoluir. Então, assim, você tratar no início é sempre melhor para qualquer doença, né? E adotar um estilo de vida saudável, de vida melhor, é fundamental. Existe um trabalho clássico que mostra que até 80% das doenças, elas são provocadas. Elas são causadas pelos nossos hábitos, provocadas ou pioradas. Então, ter uma vida saudável é fundamental para qualquer melhora em nossa vida. Não existe uma dissociação. Eu tenho uma úlcera varicosa, não tem nada a ver com ter uma vida saudável. Não, as duas coisas, elas andam juntas, né? Elas andam sempre juntas. Ter uma vida saudável, uma vida de boa alimentação, de prática de atividade física, vai te ajudar em qualquer aspecto da sua vida. Eu acho que a gente tem que ficar com esse recado. Recado importante que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos. E sentiu alguma coisa diferente, que seja uma feridinha, procure um especialista e receba o tratamento adequado, tá bom? Dr. Carlos Alexandre Rosa Gama, ele tá no DR Carlos Gama Vascular, ou então no Folino e Gama Vascular. Isso, é o do consultório. É no Instagram, tá? Você pode entrar no Facebook também, Folino e Gama Vascular. E se quiser mandar um WhatsApp, pedir para marcar uma consulta, fácil. 11 9 42 33 6373. 11 9 42 33 6373. E o site é folinoegamavascular.com.br. Ok. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Eu fiquei encantada com tudo isso, fiquei encantada de entender que hoje a gente está tão evoluído quanto os países de primeiro mundo, sim, né? Muito. Isso é um alívio para todos nós. Então, bora cuidar da gente com carinho. Até a próxima.